Gênesis capítulo 6 é, sem dúvida, uma das passagens mais estranhas e misteriosas de toda a Bíblia. É ali que encontramos os enigmáticos filhos de Deus, seres que se envolveram com mulheres humanas e deram origem aos Nefilins, os gigantes que caminharam sobre a terra antes do grande dilúvio. Mas a grande pergunta que fica no ar é: quem eram exatamente esses seres? Eram anjos caídos que desceram do céu? Eram reis poderosos e tiranos de uma era esquecida? Ou talvez fossem da linhagem justa de Sete, que se corrompeu? Prepare-se, porque hoje nós vamos mergulhar fundo nesse mistério, analisar as 3 principais interpretações e descobrir qual delas se encaixa de forma mais coerente com o restante das escrituras. Vamos começar pela interpretação mais antiga e, para muitos, a mais fascinante, a dos anjos caídos. Essa visão era amplamente aceita no judaísmo antigo, pelos primeiros cristãos, e ainda hoje é defendida por muitos teólogos e estudiosos. A base dessa teoria está no próprio termo Filhos de Deus. Em outros lugares do Antigo Testamento, como no livro de Jó, essa expressão é usada especificamente para se referir a seres celestiais, a anjos. Em Jó capítulo 1, versículo 6, por exemplo, lemos que os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, e Satanás estava entre eles. Jó 38, versículo 7. Ao descrever a criação, Deus pergunta: onde Jó estava quando as estrelas da manhã cantavam, e todos os filhos de Deus se regozijavam? Em ambos os casos, o contexto aponta para seres angélicos. De acordo com essa interpretação, um grupo de anjos caídos, rebeldes, teria abandonado sua morada celestial, assumido uma forma física e se relacionado sexualmente com mulheres humanas. O resultado dessa união profana foram seres híbridos, poderosos e violentos, conhecidos como Nefilins, ou gigantes. Essa visão oferece uma explicação poderosa para vários pontos do relato de Gênesis. Primeiro, ela justifica a corrupção extrema que tomou conta da humanidade, descrita como uma maldade que se multiplicava continuamente. Não era apenas um pecado comum, mas uma corrupção que atingia a própria natureza da criação de Deus. Segundo, isso explicaria a necessidade de uma medida tão drástica como o dilúvio. Deus não estava apenas punindo o pecado, mas purificando a terra de uma contaminação sobrenatural que ameaçava seu plano. Além disso, essa interpretação se conecta diretamente com passagens enigmáticas do Novo Testamento. Em Judas, versículo 6, e em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, encontramos referências a anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, e que foram lançados no inferno, aguardando o juízo. Muitos estudiosos veem nisso uma alusão direta aos eventos de Gênesis 6. Agora, vamos para a segunda interpretação, conhecida como a dos descendentes de Sete. Essa visão ganhou força mais tarde na história da Igreja, especialmente a partir de Agostinho. Aqui a ideia é que a história não tem nada de sobrenatural. Os filhos de Deus seriam, na verdade, os descendentes justos de Sete, o filho que Adão e Eva tiveram depois da morte de Abel. Essa linhagem teria permanecido fiel a Deus. As filhas dos homens, por outro lado, seriam as mulheres da linhagem ímpia de Caim, o primeiro assassino. O grande pecado, nesse caso, não seria uma união entre anjos e humanos, mas sim o casamento entre crentes e incrédulos. A mistura dessas duas linhagens teria levado à corrupção generalizada da sociedade e, consequentemente, ao dilúvio. Essa interpretação ela tem a vantagem de manter a narrativa num plano estritamente humano, sem elementos sobrenaturais que possam parecer estranhos para alguns leitores. No entanto, ela enfrenta algumas dificuldades significativas. Primeiro, por que essa união, embora pecaminosa, resultaria em gigantes, os Nefilins? Não há nenhuma base bíblica para acreditar que o casamento entre crentes e incrédulos gere descendentes de estatura ou poder fora do comum. Segundo, a linguagem do texto parece carregar um peso sobrenatural. O termo filhos de Deus, como vimos,
é mais frequentemente associado a anjos no Antigo Testamento. Além disso, em nenhum outro lugar da Bíblia, a linhagem de Sete é chamada de filhos de Deus e a do Quem do filhas dos homens. É uma distinção que não se sustenta em outras passagens. O argumento de que os homens justos eram chamados de filhos de Deus só se torna comum no Novo Testamento, em um contexto totalmente diferente. A terceira interpretação é a dos reis poderosos, também chamada de teoria da realeza despótica. Essa visão propõe que os filhos de Deus eram reis ou governantes tiranos da antiguidade. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, era comum que reis se autoproclamassem deuses ou filhos dos deuses, para legitimar seu poder. Segundo essa teoria, Gênesis 6 estaria descrevendo o abuso de poder desses reis, que formavam haréns e tomavam para si as mulheres que desejavam à força. Eles e seus descendentes seriam os Romulus e Renan mencionados no texto. A história seria então uma crítica à tirania, à violência e à corrupção moral da liderança da época. Essa leitura também tem seus méritos, pois destaca a injustiça social e o abuso de autoridade como catalisadores do juízo divino. No entanto, assim como a teoria de Sete, ela também tem dificuldade em explicar de forma satisfatória o surgimento dos nefilins. Por que os filhos desses reis tiranos seriam gigantes? Além disso, embora reis se chamassem de filhos de deuses pagãos, é um pouco estranho que o texto bíblico monoteísta usa o termo filhos de Deus para se referir a esses tiranos idólatras. A menos que fosse de forma irônica, o que não fica claro no contexto, a narrativa parece apontar para algo mais do que um simples abuso de poder político. Então, depois de analisar essas três visões, qual delas faz mais sentido biblicamente? Quando colocamos todas as peças do quebra-cabeça juntas, a interpretação dos anjos caídos parece ser a mais coerente e robusta. Vamos recapitular as evidências. O termo filhos de Deus em Jó aponta para anjos. As epístolas de Judas e 2 Pedro falam de anjos que pecaram e foram aprisionados, o que se encaixa perfeitamente com os eventos de Gênesis 6. Além disso, existe uma fonte extrabíblica muito importante que nos ajuda a entender o pensamento judaico da época. O livro de Enoque. Embora não faça parte da Bíblia, Enoque era um livro muito popular entre os judeus e os primeiros cristãos, e ele é citado diretamente na Epístola de Judas, e o que o livro de Enoque diz. Ele descreve em detalhes a história de anjos que desceram à terra, ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade, se relacionaram com mulheres e geraram gigantes que trouxeram destruição ao mundo. A existência desse livro mostra que a interpretação dos anjos caídos era compreensão padrão na época em que o Novo Testamento foi escrito. Portanto, quando Pedro e Judas mencionam esses anjos aprisionados, seus leitores sabiam exatamente do que eles estavam falando, a história de Gênesis 6. Mas por que essa transgressão foi tão grave a ponto de provocar um dilúvio global? Porque a maldade e a violência se espalharam de uma forma sem precedentes. A corrupção não era apenas moral, era também genética. A própria criação de Deus, a humanidade feita à sua imagem, estava sendo contaminada e desfigurada por essa mistura profana entre o celestial e o terreno. Essa rebelião ameaçava destruir o plano de Deus desde o início. A linhagem através da qual o Messias, o Salvador, viria ao mundo, estava em perigo. Deus, então, agiu de forma decisiva para purificar a terra, preservar um remanescente justo na pessoa de Noé e sua família, e garantir que seu plano de salvação para a humanidade continuasse intacto. O dilúvio não foi apenas um ato de juízo, mas também um ato de misericórdia e preservação. E o que tudo isso significa para nós hoje? Gênesis 6 não é apenas uma história antiga e bizarra. É um relato poderoso sobre a realidade da batalha espiritual que existe desde o início dos tempos. Revela que, desde o Éden, forças espirituais das trevas têm tentado corromper, enganar e destruir a humanidade e o plano de Deus.
Mas a história também mostra uma verdade ainda mais poderosa. Deus é soberano. Ele sempre protegeu e preservou sua criação e sua linhagem prometida, mesmo quando as forças do mal se levantaram contra ela com toda a sua fúria. Aqui é o capítulo, talvez o mais estranho de toda a Bíblia. Nos revela a profundidade da guerra entre a luz e as trevas, e a fidelidade inabalável de um Deus que nunca abandona seu povo e seu propósito. Entender Gênesis 6 é entender que, não importa quão sombria a situação pareça, Deus está no controle, e seu plano de salvação através de Cristo jamais poderá ser frustrado. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8 Approxima